Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos e fundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a terça-feira da segunda semana da Quaresma. A primeira leitura é tirada de Isaías, que nos diz: Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente, deixai de fazer o mal. Primeira etapa da nossa meditação. A profecia se dirige aos magistrados de uma cidade que já não existe mais. Mas, recordemos, por que então é citada estas cidades? Por que é chamado assim o povo do Senhor? Simplesmente porque, recordemos, não seguiam em nada a ação de Deus. Já abusavam de suas leis, era como se Deus não existisse, não levavam em conta nada daquilo que o Senhor lhes dissera. Como se os ensinamentos, as leis, não fossem nada de importante. E então o Senhor recorda que Ele existe. E com isso diz: lavai-vos, purificai-vos. É necessário as duas ações. O que, de fato, em certo aspecto, está ligado também com o Evangelho de hoje. Mas não só isso, o que segue é importante. Tirai a maldade das vossas ações da minha frente. Tirai o mal. Deixai de fazer o mal. Logo em seguida diz isso. Esta é a primeira fase. E este é o problema que vamos encontrar no Evangelho. Quando Jesus está diante dos fariseus. Por quê? Porque não basta deixar de fazer o mal. Esta é a primeira fase. Deixar o caminho de pecado? Ótimo. Mas se nós já temos um caminho com o Senhor, não basta deixar de fazer o pecado, de cometer um pecado. É necessário agora a segunda etapa, que diz: aprender a fazer o bem. É bom não fazer o mal, mas é necessário fazer o bem. Não adianta ficar estagnado. Não faço mal, mas tampouco faço bem. Então, de nada me serviu. É necessário que, deixando as más ações, deixando a vida errada que levava, agora pratique as boas ações e viva a vida de forma correta. Continua: procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Então, passando a fazer o bem, devo de corrigir aquele que oprime, aquele que continua fazendo o mal, mas também julgar a causa daqueles que mais precisam, daqueles que não têm quem os defenda diante de Deus. E aqui não é uma questão social. Para o tempo, aquele tempo sim, mas não somente uma questão social. Tenhamos em conta, o órfão e a viúva são aqueles que não têm ninguém por eles. Então,
São aqueles que diante de Deus tantas vezes não tem quem os ajude diante dos homens. Somente Deus lhes resta. E devemos de ajudá-los a chegar àquilo que Deus quer. Talvez em alguns momentos da vida sejamos nós. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentires em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Ora, então, este debate com o Senhor em relação a quê? É simplesmente no conformar a nossa vida em abandonar o mal e praticar o bem. Isto, no caminho do Senhor, segundo os seus ensinamentos, na santidade dele, nos fará, ou melhor, tornará nossa alma branca como a neve e como a lã. Mas é necessário este caminho. É necessário que, como diz logo em seguida o versículo 19, nós obedeçamos para nos alimentarmos. A obediência ao Senhor, a sua palavra, entra naquilo que está no Evangelho. Eu me alimento da vontade de meu Pai, diz Jesus. Assim também está dizendo o Evangelho a nós. Se obedecermos, comeremos as coisas boas da terra. Mas qual terra? Somente esta? Não. A pátria prometida, da terra prometida. Mas, caso recusemos, pela espada seremos devorados. Qual espada? A palavra do Senhor é uma espada cortante, que separa o corpo da alma, recordemos. Então a mesma palavra do Senhor será a espada que nos atravessará. Mas temos nos esforçado em viver o bem, em praticar as boas obras, abandonando o pecado, mudar a nossa vida. Hoje, mais uma vez, escutamos o Salmo 49, 50. O refrão nos diz: a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A quem? A quem busca proceder segundo os ensinamentos do Senhor. Estes verão a salvação. E aqui não é somente o ver dos olhos. Como bem sabemos, viverão e contemplarão a salvação, porque a salvação nos faz ver a Deus, nos leva a ver a Deus. E diz mais adiante, uma vez mais, recordemos desse salmo. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras de meus lábios. Então, do que adianta repetir, falar, mas não fazemos, não praticamos aquilo que o Senhor nos pede. Por fim, o Evangelho de São Mateus hoje nos diz: naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve.
Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Recordemos uma vez mais este evangelho que, em certa ocasião, meditamos longamente. E hoje, não deixando de sermos profundos, recordemos, mas de uma forma mais breve. Primeira coisa, Jesus fala à multidão e aos discípulos. O quê? Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade, o poder para interpretar a lei. Mas qual é o problema? Devemos de fazer tudo o que eles dizem, mas não imitar suas ações. Isso serve também para nós nos nossos tempos. Muitas vezes encontramos talvez na hierarquia ou até dentro de casa, na hierarquia da igreja ou dentro da própria casa, quem diz, quem repete a lei, os ensinamentos de Deus, da igreja, dos santos, porém, encontramos que não vivem, que praticam o oposto. Mas Jesus nos diz, não é para simplesmente desconsiderar tudo. Aquilo que é falado e que é correto, escutai e vivei. Mas não imiteis aquilo que é de ruim na vida dos outros. Ora, isso também vale em todos os momentos da existência da vida humana. Por quê? Porque todos falhamos. Todos, em algum momento ou outro, podemos falhar. Então, tenhamos em conta, não devemos de olhar os erros, mas sim aquilo que é dito e que sabemos estar correto e vivermos aquilo. Levar em conta. Nem por isso descartar o que é falado, se sabemos que aquilo que é falado está correto. Daí, Jesus segue, falando que eles amarravam pesados fardos, mas não moviam nem sequer com o dedo. Por quê? Logo em seguida, Jesus vai falar que tudo o que faziam era para serem vistos pelos outros. Então, qual o pesado fardo? O fardo de que o que deveria de ser feito, porém eles mesmos não viviam na profundidade. E assim, colocavam de uma forma tão pesada para os demais, mas eles mesmos viviam de forma superficial. É isto que o Senhor está criticando. A superficialidade dos mestres da lei. E um peso que eles colocavam, às vezes, acima daquilo que realmente a lei era, sem a profundidade. Então, o Senhor nos chama a não sermos superficiais. É recordar que não é que serão pesados fardos. Talvez, no momento em que iniciemos a caminhada para a conversão, para a santidade, sim, seja pesado o fardo. Por quê? Porque estamos habituados a viver de forma contrária àquilo que o Senhor nos propõe. E tudo aquilo que é novo nem sempre é agradável. É agradável quando nós muito queremos, mas quando é algo que não esperávamos, às vezes é um peso. E o Senhor ainda os critica e também nos faz refletir. Usam certas coisas para chamar atenção, mas não mudam o seu viver. Aquilo que em certa ocasião, na última vez que meditamos esse evangelho, me recordo ter dito, do que me adianta usar uma camisa com imagem sacra, objetos sacros em mim, se a minha vida não muda? Aquilo dali não é um amuleto que vai me proteger. Sim, é um objeto que me protege se eu vivo a minha fé, se eu uso com fé, mas aquilo dali não tem poder de por si só. Tenhamos isso em conta. O Senhor fala que, demonstra aqui para nós, que o mais importante é mudar a vida do que carregar os objetos. E com isso não digo que não devemos carregar. Usemos camiseta, usemos as medalhas, os crucifixos, usemos tudo. Porém, a nossa vida deve de acompanhar com a sua mudança. E realmente assim temos feito. Mais adiante continua o Senhor dizendo: gostam de ser cumprimentados e serem chamados de mestre?
Qual o problema aqui? O ser cumprimentado. Recordemos em outro momento, quando Jesus envia seus discípulos, diz: não cumprimenteis ninguém, não saudeis ninguém. Por quê? Para que não se pare no caminho, para que não se perca tempo. Então aqui está criticando também a perca de tempo que tinham os fariseus. Por adulações, deixavam de viver a preciosidade do tempo na missão que o Senhor lhes dava. E aqui também é a cada um de nós. Querermos sermos adulados, não cumprirmos a missão na nossa casa, na comunidade onde participamos, aonde o Senhor nos envia, e ficarmos ali, perdendo tempo com coisas desnecessárias, e ainda querendo ser reconhecidos como mestres. E Jesus diz: quanto a vós, nunca deveis ser chamados de mestre, pois um só vosso mestre, e vós sois irmãos. Ora, o nosso mestre é Deus, é o próprio Jesus. Então não devo de me colocar no seu lugar, mas ter a humildade e reconhecer que sou o servo que aponta para o mestre, que conduz para ele, e não colocar tanta importância na minha pessoa. Depois, ninguém chameis de pai, um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Ora, recordemos, Jesus fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele nunca substitui o pai. Porque ele quer nos apontar que a origem da paternidade, a paternidade por excelência está em Deus. E por isso não devemos de substituir a paternidade divina por outra. Não é que não podemos chamar de pai o nosso pai, mas devemos de ter em conta os demais são irmãos. A paternidade que temos é somente a divina. Ninguém chameis de guia, pois um só é o vosso guia, Cristo. Ora, Jesus deve nos guiar. E assim também nós apontamos para Jesus, quando ajudamos os outros a encontrar o caminho da salvação. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Como Jesus. Ele era o maior que qualquer um na face da terra. E, no entanto, não pôs os demais a servi-lo enquanto caminhou aqui, mas se pôs a servir para salvar. Tenhamos isso claro. Tudo que Jesus realizava enquanto obra, enquanto serviço, era para guiar o Pai, era para conduzir a salvação. Não por filantropia, não por questão de reconhecimento, por questão de classe, tenhamos isso claro. Jesus, em todas as suas ações, servia para quê? Para salvar, para conduzir ao céu. Seja nos milagres, seja nas curas, seja em qualquer coisa que ele tenha feito. O seu servir, por amor a Deus e ao irmão, era para conduzir os irmãos a Deus. Encerro o Evangelho: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Aqui, o que nos está dizendo o Senhor? Recordando o que estava também na primeira leitura. A humilhação de reconhecer quem somos e de recomeçarmos nossa vida com Deus a cada dia, sempre que necessário. Vendo que somos pecadores, que tantas vezes falhamos, que tantas vezes temos orgulho e queremos nos colocar no lugar de mestres, mas ali não é nosso lugar. Que nós erramos tantas vezes, falhamos com a vontade divina e devemos de recomeçar com humildade. E assim, realmente, nos prostremos e humilhemos diante de Deus no confessionário, para que, alcançando o perdão de Deus, possamos recomeçar as nossas vidas na humildade, na santidade, e merecer um dia a pátria eterna. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós, e nos ajude a cada vez mais vivermos tudo aquilo que o Senhor nos ensina, tudo aquilo que o Senhor nos pede, abandonando assim as vias de pecado, todos os nossos erros, fragilidades, para que, caminhando na força do Espírito Santo, na sua graça, possamos realmente reconhecer
a inspiração divina que o Senhor nos dá. E vivendo na santidade, ajudando nossos irmãos e irmãs a chegar até Deus, possamos um dia chegar à pátria eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.